Olá, hoje eu vou tentar explicar o que é promise em JavaScript e como trabalhar com elas. Para explicar a promise, a gente tem que entender como é que funciona as requisições a serviços externos em JavaScript, ou até interno, porém é, coisas que não são síncronas, né? Síncronas é quando cada uma das linhas da programação tem que terminar de executar até que libere o sistema para executar uma próxima linha, né? Então, se eu fizer, por exemplo, esse código aqui, ó, console log teste, ok? Ele vai executar, vamos abrir, deixa eu dar um zoom aqui, e ele vai executar o teste e vai aparecer no console. Se eu der um console log teste 1, 2 no caso, ele vai aparecer o teste 2, porém ele executa a primeira linha, quando a primeira linha acaba, ele executa a segunda linha. Isso são requisições síncronas, né? Que uma espera acabar para executar a próxima linha. No JavaScript, a gente, quando vai conectar em algum serviço, uma API, ou qualquer coisa que precisa consultar na internet alguma coisa, ou na rede alguma coisa, a gente abre uma requisição para esse serviço, mas isso é uma requisição assíncrona, ou seja, a gente não fica esperando terminar de executar, para que o sistema não fique travado, né? Porque pode demorar, por exemplo, uma requisição pode demorar 5 segundos. Então o sistema ficaria travado por 5 segundos. O que acontece que a gente faz é uma requisição assíncrona a um serviço. Por exemplo, se eu fizer usar essa função aqui, que é uma função nativa do JavaScript aqui, setTimeout, ok? É uma função que vai chamar essa função que eu estou passando aqui dentro. Então, setTimeout é uma função que recebe uma função no primeiro parâmetro, ou seja, é a função que ele vai chamar quando o segundo parâmetro é o tempo, quando o tempo que ele deveria esperar em milissegundos for atingido. Então, vou colocar aqui, só depois de 2 segundos que eu chamar essa função, ela vai escrever o resultado, ok? Então, eu vou colocar aqui console.log teste3, ok? Vamos lá, quando eu salvar, depois de 2 segundos apareceu o teste 3. Como que eu sei que é isso mesmo que está acontecendo? Eu vou passar o teste 2 para depois do teste 3, ok? Olha lá, o teste 2 ele foi escrito imediatamente, e o teste 3 só depois, tá? Ainda para ter certeza que a gente tá vendo as coisas nas ordens certas, eu vou colocar aqui, ó, new date, new date, new date. O que ele vai listar aqui? Ele vai me listar o teste, no caso da primeira vez. Ele vai me listar o teste 2, tá? No caso aqui eu editei muito rápido, então estava aguardando ainda a execução do outro. Eu vou dar um refresh na página, tá? Teste 2 e depois o teste 3, ok? O que aconteceu aqui, ó? O teste e o teste 2 foram executados quase que na mesma hora, né? Simultaneamente, no mesmo segundo. Foi alguns milissegundos depois, porém foi no mesmo segundo. Mas o teste 3, ele foi executado só 2 segundos depois, porque eu coloquei aqui para guardar 2 segundos. Isso é uma requisição assíncrona, tá? Ok? Então, o que acontece? Como que eu sei que isso daí foi finalizada, essa requisição, né? A promise, ela é justamente para me dar a informação se deu sucesso na requisição ou falha na requisição. Vamos supor, eu vou criar nesse setTimeout aqui, para ficar mais fácil de a gente entender, eu vou criar a promise, tá? Para criar a promise é só dar um new promise, ok? E eu vou passar uma função. A promise, ela precisa que eu passe um parâmetro, ela envia um parâmetro resolve e um reject, ok? Esses parâmetros, eles vão ser usados para indicar se foi com sucesso ou com falha a minha promise, tá? Então, e é uma função que manda aqui, tá? A promise é isso, ok? Quando eu chamo isso daqui, imediatamente a promise é executada, tá? Porém, nada acontece no meu código. Eu vou colocar aqui como é que a gente vai trabalhar com ela, ok? Nada acontece no código, porque é uma requisição assíncrona, vamos supor, ela está sendo executada num outro, o nome correto é numa outra thread, né? Então, ela está sendo executada num outro processamento,
Então, eu vou colocar aqui promise, tá? Promise é com um S só, em inglês, ó. E eu vou atribuir numa variável essa promise. Só que em vez de eu dar um console log aqui, né, eu vou dar um resolve. Então, o que eu estou falando aqui para minha promise? A minha promise é uma função que depois de 2 segundos, né, porque eu tenho um timeout aqui dentro, ela vai chamar o resolve, ok? E como que eu sei que ela terminou? A promise me dá uma função chamada then, ok? Then. Então, quando ela terminar, ela chama o que está dentro do then, quando ela terminar com sucesso, tá? Então, a promise.then, ela vai executar aqui, ela vai chamar a função que eu passar para ela no then. Então, eu posso escrever meu console log aqui, ó. Console log, test3, tá? New date. Então, vamos escrever a mesma coisa que a gente tinha. Eu salvei aqui, teste, depois de 2 segundos, a promise resolveu. Então, eu executei aqui no segundo 3, e aí no segundo 5 ela chamou a teste 3. Então, foi exatamente nesse momento que a promise foi resolvida. Mas e se acontecer, e se eu quiser passar um parâmetro? Vamos supor que eu chamei um site, o site me mandou uma lista, né, de usuários, vamos supor assim. Então, o resolve tem que ser chamado aqui com o parâmetro que eu recebi. Vamos supor que eu recebi do site esse array aqui de usuários, tá? Vai ser o usuário Rodrigo, Maria e José. Esse vai ser os usuários. Vamos supor, eu fiz a minha requisição no servidor e eu vou enviar os users para promise, tá? Depois de resolvido. Então aqui, ó, eu posso receber os users aqui, ó. Eu posso chamar de user, posso chamar de results, tanto faz. Eu vou chamar de results nesse caso e eu vou listar os results aqui, ó. Então, depois de 2 segundos, tá lá os meus results. Então, a minha promise chamou, aqui o set timeout tá fazendo o papel da espera do site, né, por 2 segundos e resolveu e já retornou os users. E eu consigo pegar o user aqui dentro do then, né, do bloco then. Mas vamos supor que falhou a minha conexão, tá? Como que a gente rejeita a conexão? Eu vou comentar aqui o resolve, então a minha promise não vai ser mais resolvida, ela vai ser uma promise esquecida, perdida no processamento. Mas eu vou chamar agora o reject, tá? E eu posso passar a razão, o motivo, né, do reject. Então eu vou falar aqui qualquer coisa, erro ao solicitar, ok? Tanto faz, aqui não é o papel, aqui a gente vê. Então, para eu falar o resolve, eu tenho o then aqui, que é a minha função que vai ser chamada em caso de sucesso, e eu tenho o catch, né? De novo, eu passo uma função aqui dentro do catch, e eu pego o erro aqui, ó, né? Eu vou pegar o erro com essa variável err, e vou dar um console log no erro aqui, ó. Só para a gente ver, o console log é mais para a gente ver como é que funciona. Então, olha lá. A minha promise, ela foi rejeitada, tá? Rejeitada. Então, desse jeito, a gente consegue fazer requisições com serviços externos e não importa quanto tempo ele vai demorar, quando ele retornar o resultado, a gente vai conseguir receber o resultado através da promise. E isso não bloqueia o meu código, tanto é que a gente conseguiu listar o teste 2 antes do bloco. Isso daí é usado quando? Por exemplo, a gente clicou no botão para salvar alguma coisa. Você está comprando algum item na Amazon, né? Então, quando você clica no botão salvar, fica um spinner, né? Um loading lá, né? Girando, que está sendo processado. O que aconteceu lá? Primeiro você clicou aqui, ó. Vou falar aqui no console para a gente ver as ações que aconteceram. Então, primeiro clicou, tá? Depois, então clicou, aí aqui, ó, inicia spinner, tá? Inicia spinner. E aqui vamos supor que continua fazendo as coisas. Continua funcionando o site, tá? Funcionando o site. Então o site aqui continua funcionando, ó. Clicou, inicia spinner. Aí o spinner está girando.
Continua funcionando o site normalmente. E depois, eu vou comentar aqui o reject e vou mandar resolver, tá? E depois o que vai acontecer? Ele vai executar aqui. Vamos supor aqui, compra realizada. Ok? Vou listar o results também, só para manter o results aqui. Opa, eu errei a sintaxe. Tá lá. Então, clicou, inicia o spinner, continuou funcionando o site. E depois, quando ele terminou o processamento, ele escreveu compra realizada. Então, o que ele vai acontecer aqui depois da compra realizada? Ele pode chamar uma outra tela que redireciona para uma tela de sucesso, para te mostrar a tela de pedido, ou ele pode atualizar a página, não sei. Aí pode fazer qualquer coisa que você precisa fazer no seu site. Bom, então foi isso com a Promise, tá? Tudo hoje em dia, ela é a forma mais utilizada de fazer chamadas e esperar o resultado, tá? Criando promises, ok? A gente pode também fazer a chamada com várias promises, tá? Se eu tenho várias promises e executar apenas quando todas elas forem resolvidas, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo de várias promises. Então, eu vou só copiar a promise. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa, promise 2, tá? Aí aqui eu vou colocar aqui só outros nomes, tá? João e teste 2, ok? Vou dar um resolve no users, vou só limpar aqui para ficar menor, né? O tamanho. Essa aqui eu vou demorar 5 segundos para resolver, tá? Eu vou comentar aqui essa promise, porque eu quero resolvê-la de outra forma agora. Então, eu tenho aqui duas promises que eu criei. Uma vai resolver depois de 2 segundos, a outra depois de 5 segundos. Só que eu quero que chame uma função, né, para continuar o meu processamento, só quando as duas forem resolvidas, tá? Então, eu tenho promise.all, ok? O que eu passo para ela? Um array com as promises que eu quero. Então, eu vou passar aqui a promise 1 e a promise 2, tá? Isso aqui no all também é uma promise. E ela vai ser executada quando as duas promises forem finalizadas. Então eu dou um then aqui, já que ela é uma promise, né? Então eu também posso pegar um then nela. E aí ele vai me retornar vai me chamar uma função, né? E aqui na função, eu vou colocar aqui de novo results, para a gente ver o que eu vou receber nessa função. Console log results. Então depois de 5 segundos, eu vou chamar esse results na tela, tá? Por que 5 segundos? Porque a primeira promise foi resolvida e depois a segunda promise foi resolvida. Eu posso, para mostrar isso, console log promise new date. Eu vou mostrar quando ela for resolvida, né? Eu mostro essa mensagem, tá? E a promise 2 também, só que eu vou colocar promise 2, quando ela for resolvida. E o results a gente já vê agora, tá? Promise e promise. Eu dei um monte de refresh, então o Code Sandbox ficou louco aqui. Deixa eu dar um refresh final aqui, ok? Tá. Promise foi chamada, a primeira. Depois de 3 segundos, né? Ela chamou com 23, com 26 ela chamou a promise 2 e depois ela me retornou aqui embaixo no results. Então o que aconteceu aqui foi exatamente o que eu esperava. A primeira promise foi chamada, depois a segunda promise foi chamada. E o resultado foi um array, tá? Com o resultado das duas promises. A primeira promise vem no primeiro array, Rodrigo, Maria e José, e a segunda promise vem no segundo array, tá? Vamos inverter aqui. Mesmo se a segunda promise demorar menos, tá? O resultado dela vai ir pro segundo array, porque ela foi chamada na segunda posição do meu array, né? Ela sempre vai ser João, teste e teste 2 nesse caso, porque ela é a promise 2. Então, na segunda posição do meu array results, né? Meu array chama results, ele tem na primeira posição o resultado da primeira promise. E na segunda posição, o resultado da segunda promise, ok? Aí eu poderia trabalhar com esses dados se eu quisesse, né? Não, aí já é outra coisa. Vamos supor que eu queira juntar tudo, né? Então, vou fazer aqui users igual results 0 e eu vou espalhar também o results 1,
tá? E eu vou listar o users em vez do results. Olha só, manipulação de array, tá? De novo, eu fiz um monte de alteração, ele acabou se perdendo aqui o editor. Eu vou atualizar. Tá? Promise 2 executou primeiro agora, porque eu diminui o tempo da 2 e aumentei a da 1. A 1 executou depois e eu fiz aqui o meu código com o spread do resultado 1 e o spread do resultado 2. Ficou um array só, eu criei um array chamado users com os dois resultados concatenados, ok? Aí já é uma programação que vai misturando com os conceitos que eu já expliquei aqui nos vídeos anteriores, tá? Isso era o que eu queria falar sobre Promise, tá? Promise hoje é bom que a gente entenda bastante para trabalhar com JavaScript, né? Entenda como funciona Promise, como funciona caso falhe, como tratar o erro da Promise. E se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo ou quiser mais explicações mais detalhadas, me passe o feedback para eu poder melhorar nos próximos vídeos e também responder a sua dúvida, tá? Também não deixe de checar os outros vídeos que eu estou colocando aqui. Tem um de SMS, como enviar um SMS usando apenas o código, e isso daí é bem legal, abre a possibilidade para a gente fazer várias coisas na internet, integrações com APIs, né? Então por hoje é isso e até o próximo vídeo.